Pergunta que vamos tentar responder aqui no estúdio. Tenho comigo Aquiles Almada, um jovem que vivenciou o 13 de janeiro de 1991. Muito obrigada pela sua disponibilidade, Aquiles. Boa noite. Como é que vê essas opiniões que acabamos de passar? Na sua opinião, qual é o estado da democracia cabo-verdiana? Bom, boa noite. Agradecer o convite a Nazaré Barros e cumprimentar os senhores telespectadores aí em casa. Bom, no fundo reflete, digamos, a panóplia de opiniões que existe na sociedade cabo-verdiana sobre o que é democracia, ou melhor, sobre o que deveria ser a democracia. Por si só, diversas opiniões espelha a realidade democrática que se vive no país. Estamos longe de termos uma democracia perfeita, mas temos uma democracia que se vai construindo ao longo dos tempos, não é? Com ganhos e com coisas que certamente serão necessárias melhorar e aprimorar, mas não deixamos de ter um sistema político que possui espaços de liberdade para o cidadão e que, como já foi frisado aqui, limita o poder do Estado. O Estado não tem poder absoluto, não é? Tem um conjunto de competências, mas essas competências são passíveis de serem submetidas à apreciação dos tribunais e os cidadãos que se sentirem prejudicados podem solicitar a tutela dos seus direitos. Grosso modo, a democracia é um sistema político em que se limita o poder do Estado, das empresas e de outros grupos, em que se reconhece ao indivíduo um conjunto de direitos sociais, por exemplo, o direito à educação, o direito à saúde, o direito à habitação, o direito a um salário mínimo, coisas que eventualmente aqui em Cabo Verde ainda não estão completamente adquiridos, não é? Eventualmente será, digamos, o ponto mais fraco da nossa democracia, os direitos sociais. Nós temos um conjunto de direitos civis, por exemplo, o direito a propriedade, o direito à livre expressão, o direito à liberdade religiosa. São todos valores que nós hoje, eventualmente, não damos a devida atenção, mas que em muitos países não estão assegurados. Não tem. Por outro lado, também temos um conjunto de direitos políticos. A capacidade de elegermos, sermos eleitos, de exercermos cargos e funções políticas. Nem sempre tal foi assim. Por isso, novamente, a minha ideia é que temos uma democracia relativamente funcional, que carece de aprimoramentos, mas que se vai construindo ao longo do tempo. Quando diz carece de aprimoramentos, que aspecto estava a querer frisar nisto? Do meu ponto de vista, são sobretudo a nível dos direitos sociais. Porque aqui, recordando uma frase do Jean-Jacques Rousseau, um conhecido pensador francês, ele dizia que não pode haver uma democracia funcional onde haja pessoas tão ricas que possam pensar que podem comprar pessoas, nem pessoas tão pobres que podem pensar em vender-se aos outros. Isso porque, enfim, é unânime entre os vários agentes políticos. Um dos maiores problemas que a nossa democracia tem é a compra de consciências, a compra de votos. O que acontece por altura das eleições? Eu pessoalmente nunca testemunhei, mas houve-se, digamos, um pouco há tantas denúncias neste aspecto? Sobre esse aspecto. Bom, esse aspecto retira a dignidade da nossa democracia, porque as pessoas chegam ao ponto de ser tão pobres que têm que se vender-se aos outros. E a democracia caracteriza pelo fato da pessoa fazer uma escolha livre. A pessoa escolhe aquilo que ela considera que é melhor para si e para o seu projeto de vida. Na medida em que a escolha não é livre, tal põe em causa o próprio funcionamento da democracia. Há outros valores que estão a influenciar a tomar a decisão dos cidadãos. Isso enfraquece o nosso processo democrático. Ou seja, nós, enquanto sociedade, enquanto comunidade, temos que arranjar mecanismos para que todos os cidadãos possam ter mínimos de existência. Designadamente os doentes, os desempregados, os deficientes, os idosos, as crianças, por forma a quando tenham que decidir que fazer escolhas, não o façam pensando na mera sobrevivência material física, mas que o façam pensando na sua realização enquanto pessoa, enquanto indivíduo. E este último inquérito da Afrosondagem, que revelou queda generalizada de confiança dos cabo-verdianos nas instituições, tanto personalidades políticas como instituições físicas mesmo, são também sintomas de que a nossa democracia precisa ser mais aprimorada?
Sim, acaba por revelar uma crescente insatisfação sobre o funcionamento do nosso sistema político, mas também os próprios dados da abstenção que ocorreram nas eleições acabam por refletir uma certa indiferença da sociedade relativamente ao funcionamento do sistema político como um todo. É um fenómeno complexo que não afeta apenas Cabo Verde, que pode ser explicado por fatores como, digamos, a incapacidade dos governos resolver os problemas dos cidadãos, que é problemas que têm a ver, por exemplo, com a inflação, que resultam, por exemplo, digamos, de crises económicas internacionais, de crises geopolíticas, mas fenómenos de âmbito local como a criminalidade, por exemplo, como o abastecimento de água. Isso faz com que as pessoas deixem de acreditar no Estado. A própria migração dos jovens também pode ser vista como isso? Sim, mas esse é um fenómeno mais amplo. Eu não teria a visão simplista, muitas vezes, que se apresenta, que é apenas uma questão de falta de oportunidades. Hoje em dia, o maior fluxo migratório não acontece dos países do Sul em direção aos países do Norte, mas entre os países do Norte. Por exemplo, existe um grande fluxo entre os jovens entre Londres e Nova Iorque. Isso porque nós estamos em sociedades abertas em que as pessoas têm acesso à informação, às redes de comunicação e os jovens, naturalmente, querem explorar novos mundos, querem ter novas experiências. A questão é quando os jovens não têm opções e são obrigados ou impelidos, forçados para a imigração. Mas quando é uma opção consciente, livre, tal não deve ser, do meu ponto de vista, algo que deve ser restringido. Agora, por cá, aqui em Cabo Verde, temos datas importantes do país como o 13 de janeiro, o 5 de julho, e há esta guerra de protagonismo, sobretudo a nível de políticos. Como é que vê? Como é que o povo fica à margem de tudo isso? Porque assiste-se constantemente, todos os anos, é a mesma coisa, por esta altura. São lutas por datas, 5 de julho é do PAICV, 13 de janeiro é do MPD, e nas comemorações solenes também isso fica refletido, porque não há atividades para as massas. Pois, do meu ponto de vista, é uma visão restritiva do que essas datas representam para a simbólica, para o imaginário cabo-verdiano. Se nós repararmos, o 3 de janeiro, digamos, é uma data marcante. Porquê? Porque pela primeira vez os cabo-verdianos tiveram a possibilidade de escolher de uma forma livre. Pois. Certo? Isso reflete, do meu ponto de vista, digamos, uma ética pessoal. Porquê? Porque a partir desse momento fomos capazes de fazer escolhas, não é? Escolhas sobre a forma como queremos realizarmos enquanto pessoas, enquanto indivíduos, não é? Passamos a ter a possibilidade de escolher os nossos planos de vida, os nossos projetos de vida, os nossos sonhos, sem que ninguém nos imponha. O Estado, outras organizações sociais ou outras entidades indicar-nos qual é o caminho que nós devemos escolher. Portanto, de certa forma, reflete o triunfo de uma ética individual. Mas essa conquista não pode ser apropriada por um partido, por uma entidade, por uma organização. Isso ocorreu ao longo de várias gerações na história de Cabo Verde. Por exemplo, nós, durante o século XVIII, tivemos cabo-verdianos enforcados no Terreiro do Paço, a mando do Marquês de Pombal, que exigiu a maior liberdade para Cabo Verde. Por conseguinte, o 13 de janeiro, enquanto data simbólica que marca, digamos, uma ética individual, a capacidade de nós escolhermos, de decidirmos sobre a nossa vida, é uma data que resulta de uma conquista que abrange várias gerações ao longo dos séculos da história do Cabo Verde. Portanto, é uma conquista multigeracional, não é? Mas não vale a pena comparar com a independência nacional. Sim, podemos compará-lo, mas do meu ponto de vista, a independência nacional tem subjacente uma outra ética, uma ética coletiva, não é? Do conjunto, da necessidade de nós, enquanto indivíduos, submetermos-nos ao interesse comum, ao bem comum, não é? De sermos capazes de prescindir dos nossos direitos enquanto pessoa, enquanto indivíduo, em prol do conjunto, da comunidade, do bem-estar de todos, não é? Daí que essas duas datas complementam-se, porque ninguém se realiza-se individualmente se não estiver em sociedade. Mas qualquer sociedade, maiormente a nossa, não se efetiva, não se realiza se as pessoas que o compõem não se realizarem individualmente. Por conseguinte, as duas datas complementam-se e justapõem-se, não é? E o próprio processo de independência de Cabo Verde também não é algo que se possa ser, digamos, apropriado por uma única pessoa, porque é um processo coletivo.
nenhum grupo é capaz digamos, de apropriar-se desse marco. Uma das primeiras referências sobre uma possível independência de Cabo Verde ocorreu em 1800 e troca o passo, quando um grupo de cabo-verdianos propuseram-se tornar-se independente de Portugal e juntar-se à Confederação Brasílica. Portanto, o ideal da independência, da liberdade, da democracia é algo que ultrapassa várias gerações em Cabo Verde. É uma construção, é um processo que hoje ainda continua. Por conseguinte, creio que ninguém pode arrogar-se de ser o dono ou o patrão de uma determinada data ou uma determinada simbólica. Agora, ainda que imperfeita, a democracia ainda é o melhor regime para o país, pelo menos para o nosso Cabo Verde. Quais os riscos que a nossa democracia está a correr neste momento em que a extrema-direita está a avançar-se pelo mundo inteiro, sobretudo nós que dependemos extremamente do exterior e temos países parceiros que também alinham-se com esta ideologia extremista? Bom, há riscos. A democracia sempre esteve em riscos, mas o melhor antídoto para os riscos da democracia é a própria democracia. Nós, dizia há bocado que devido a um conjunto de fenómenos, entre os quais a própria perda de influência de ação do próprio Estado, digamos, o desenvolvimento de um certo cinismo por parte dos políticos, isso leva ao prestígio, põe a democracia em crise. Mas a melhor forma de fazer frente a esse fenómeno do surgimento da extrema-direita, da própria crise da democracia, é rebuscar, recuperar os valores morais que estão na origem da própria democracia. Porque a democracia tem subsistente um conjunto de valores morais, não é? A questão da verdade, da transparência, da igualdade, da solidariedade. São esses valores que estão na origem e que fundamentam a democracia enquanto sistema político. E os cidadãos, quando descreem ou põem em causa o funcionamento da democracia, é porque, quando analisam o funcionamento das instituições do Estado, não vem no funcionamento dessas entidades refletir esses valores. Porque quando se diz que, digamos, que o Estado, os tribunais, o Parlamento não está a cumprir a sua missão, quer dizer que não estão a ser transparentes, quer dizer que não estão a ser justos, quer dizer que não estão a promover a solidariedade entre as pessoas. E, nessa medida, a resposta para essas questões é recuperar os valores morais que fundamentam a democracia enquanto sistema político. E qual deveria ser a posição de Cabo Verde neste caso? Bom, aqui há diversos níveis, não é? Por exemplo, ao nível do Executivo, é importante aumentarmos a nossa eficiência e eficácia na ação governativa, dando respostas efetivas aos problemas do cidadão. Quando o Estado não é capaz de responder às demandas do cidadão ao nível da água, energia, saúde, saneamento, o cidadão desacredita do Estado. Mas também ao nível do próprio Parlamento. Nós, enfim, que já somos mais velhos, já não sou tão jovem quanto diz a Nazaré, nós podemos recordar outras legislaturas. E é visível que há um abaixamento muito significativo do debate parlamentar. Não é? Isso põe em causa digamos, o sistema representativo. O centro da nossa democracia é o Parlamento. Na medida em que o Parlamento perde prestígio, perde capacidade de influência, isso enfraquece a nossa democracia. Portanto, aqui os partidos políticos têm, digamos, responsabilidades acrescidas em quem que escolhem para integrar as listas por deputados. Não tem uma visão elitista no sentido que só podem ser deputados, engenheiros e doutores, nada disso. O país não é composto apenas por doutores e engenheiros, mas quem se propõe a exercer representação parlamentar do cidadão tem que ter uma preparação política mínima para o poder fazer de forma condigna. O exercício da função de representação do cidadão exige determinados patamares de civilidade que muitas vezes não estão a ser assegurados no nosso Parlamento. Mas também o Poder Judicial tem responsabilidade nessa matéria. E uma das funções mais importantes do Poder Judicial é assegurar a segurança jurídica. Obviamente que não é o único responsável por assegurar a segurança jurídica, haverá outras entidades, não é? Mas os tribunais têm um papel muito importante nesse sentido. Geralmente, por forma a criar uma certa estabilidade na sociedade para que todos nós tenhamos noção o que é legal e ilegal. Isso acaba por favorecer a confiança.
não é? E a confiança, por sua vez, promove relações sociais saudáveis, não é? É fundamental, por exemplo, para gerar capital social. E sem capital social não há desenvolvimento, não há relações sociais. E digamos que todo esse conjunto de atores, quer o executivo, quer o legislativo, quer o poder judicial, são importantes. A ação conjugada desses poderes é que servirá para qualificar a nossa democracia. Mas não menos importante também será o papel da sociedade civil. A sociedade civil não pode pensar que haverá políticos, enfim, magnânimos ao ponto de, do dia para a noite, decidirem: vamos lá, tomem lá uma carrada de direitos em vosso benefício. Não. A sociedade civil tem que ser um agente ativo a exigir, a demandar novos direitos, novas exigências, por forma que o nosso sistema político evolua e seja mais qualificado. Esse exercício de déficit do exercício da cidadania que muitas vezes o cidadão cabo-verdiano também manifesta. Empobrece muito a nossa democracia, não é? Porque a democracia é um sistema que, como dizia há bocado, consiste, digamos, na criação de espaços de liberdade para o cidadão. Mas esses espaços de liberdade não são dados, não são doados, são conquistados, são exigidos. E na medida em que nós não tivermos uma sociedade civil, movimentos sociais que exigem, que demandam tais direitos, tais áreas de liberdade, a nossa democracia é uma democracia coxa. Muito obrigada, Aquiles, por estes esclarecimentos aqui no Jornal do Domingo. E um bom feriado para si já agora. Igualmente.